Bateu aí o desespero em Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu já falei com o meu amigo Léo Bastos, que felizmente teve alta aí do hospital. Eu agradeço, aliás, agradeço aqui a todos os comentários aí positivos ao Léo Bastos, e ele vai acionar a Procuradoria-Geral da República para prisão imediata de Jair Bolsonaro em flagrante. Para quem não sabe, até segunda-feira ninguém pode ser preso, exceto em flagrante delito. Eu também já sei o real motivo do Bolsonaro não ter sido denunciado antes da eleição. O real, não é a mentira que a imprensa fala, não, com fontes do Procurador-Geral da República. O real motivo, já vou te falar. E aí você me diz se você imaginava isso ou não. Vou falar já já. O que acontece é o seguinte, essa semana aí, o Bolsonaro se reuniu com o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo e candidato à reeleição. O Nunes está aí 9 a 11 pontos na frente do Boulos, dependendo aí do Instituto de Pesquisa. O Boulos está subindo, o Nunes está caindo, mas falta pouco aí para a eleição. O Boulos tem aí uma chance de virada, que ele vai fazer uma live com o Pablo Marçal. Pablo Marçal que teve aí quase o mesmo número de votos do Boulos e do Nunes, os três ficaram com 29% dos votos no primeiro turno, então foi por menos de 1% a diferença dos três, foi assim, no detalhe mesmo. E o Boulos quer conquistar o eleitor do Marçal. Pode ser que, exatamente para atrapalhar o Bolsonaro e o Nunes, o Marçal deu uma ajudinha ao Boulos. Lembrando que, assim que acabou o primeiro turno da eleição, as redes aí do gabinete do ódio do Marçal passaram a atacar o Bolsonaro e o Nunes. Inclusive, muitos começaram a falar, vou de Boulos só de raiva. Depois isso foi murchando e tal, depois de uns 4, 5 dias, mas isso foi promovido pelas redes do Marçal, tá? Aquilo de voo de Boulos só de raiva. Agora, na véspera da eleição, fato novo aí acontecendo. Então, o Nunes está em pânico, ele não sabe aí o que pode acontecer, se vai que o Marçal chega lá e fala, gente, votem no Boulos. Aí aquela diferencinha ali capaz de virar. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a campanha do Boulos errou. Tem uma coisa, eu falei com o pessoal da campanha do Boulos faz 4 meses. Foi antes aí do período eleitoral, eu falei com gente que coordenava a campanha do Boulos, antes da Manuela Dávila entrar na campanha. E eu falei, olha, tem pesquisa que mostra que 64% dos eleitores aí da cidade, eles não votariam jamais num candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então vocês deveriam, desde já, criar um apelido como Bolsonunes e ligar o Nunes no Bolsonaro, que aí você aumenta a rejeição dele. Por quê? Porque o Nunes, naquela época, ele já estava com 42% de bom e ótimo, de aprovação no governo. E aí, o que acontece é o seguinte, isso é provado no Brasil. Um candidato que tem 45% de aprovação está reeleito, consegue se reeleger. 45% de aprovação é o que alguém precisa para se reeleger, exceto se houver alguma coisa que aumente muito a rejeição desse candidato, e aí ele tem 45% de aprovação, uma polarização muito grande e uma rejeição acima de 50%. Aí o candidato tem problemas. Então, a única chance era aumentando a rejeição. A campanha do Boulos simplesmente não me ouviu, não ouviu nada. Inclusive, eu falei, olha, fico à disposição gratuitamente para ajudar no que vocês quiserem, viu? Nada, nada. A reunião que eu tive com eles acabou de forma desastrosa, assim, foi ruim mesmo a reunião. Naquele dia eu falei, pô, Boulos não vai ser eleito. O pessoal muito fraco na campanha dele, muito, muito fraco. Se essa coordenação da campanha dele tá ferrado o Boulos. Pois bem, fizeram tudo de errado a campanha inteira, conseguiram errar em tudo. Na última semana agora, finalmente começaram a dar umas acertadas aí na campanha. Ok, agora tem um fato novo que pode virar. E aí, para piorar, teve um outro fato, que é o Nunes se reuniu com o Bolsonaro. A rejeição ao Nunes aumenta. Não temos pesquisas aí depois da reunião do Nunes com o Bolsonaro, mas as fotos do Nunes com o Bolsonaro fazem a rejeição dele aumentar. Isso que a campanha deveria ter feito lá atrás, desde 3 meses antes, que era ligar o Nunes ao Bolsonaro, e não fez em um momento algum. Pelo contrário, o Boulos ia nas sabatinas e falava que o Nunes é o candidato do Tarcísio. Tarcísio que tem 50% de aprovação em São Paulo. Eu ficava, será que o Boulos não tá querendo ganhar? Será que ele tá usando a eleição só de escada para ser candidato da esquerda ao Senado em 2026? Será que é isso que ele tá querendo? E o objetivo não é ganhar? Eu comecei a pensar realmente, falei, não tem como Boulos e a Manuela Dávila serem tão burros. Não tem, porque isso não é incompetência, é assim, um negócio, pô. Você pega o governador que tem, queira ou não gosto do governador Tarcísio, todo mundo sabe aqui, denuncia os crimes dele toda hora. Você pega um governador que tem 50% de aprovação e liga ele ao candidato, e você não liga quem tem 64% de rejeição ao candidato toda hora, fica um negócio, uma loucura. Pois bem, eis que
Aí o Bolsonaro se encontra com o Nunes e comete crime. O Bolsonaro cometeu crime ao lado do Ricardo Nunes. Eu vou mostrar aqui o que falou o Bolsonaro. O Bolsonaro falou que teve fraude na eleição. Olha, fazia tempo que o Bolsonaro estava quieto e não cometia um crime. Fazia tempo, ele estava apavorado com a prisão. Agora ele sabe que a chance dele ser preso é quase zero, pelo menos até domingo, porque não vai ser preso em período eleitoral. É proibido prender alguém até segunda-feira. Aí chega o Bolsonaro ao lado do Nunes e do Tarcísio e faz isso aqui, ó. Presidente, você falou sobre a região Nordeste agora, mas foi uma região em que acabou decidindo a eleição para presidente, a última eleição. Qual a avaliação para o senhor reverter o cenário no Nordeste? Grande parte das sessões da Bahia acabou meia-noite a votação. Lá no Maranhão também. Também? Quer que continue? Nós peticionamos o TSE. O advogado peticionou o TSE. Não, nosso advogado. Em poucas horas foi interferido e nosso partido foi multado em 22 milhões de reais. Acho que é só parar por aqui, né? Não vou continuar. O senhor concorda, prefeito, que teve algum problema na eleição de 22, como o presidente diz? O senhor concorda que teve algum problema na votação em 22? Pode ser analisado. Eu não acompanhei esses casos com relação à votação. Gente, deixa eu falar. Aconteceu uma entrevista. Eu não acompanho. A única pessoa no Brasil que não acompanhou a eleição foi o Ricardo Nunes. Só ele não acompanhou a eleição para presidente. Só ele. O Bolsonaro mentiu, tá? Ele ensinou aí a fraude, falou que as urnas ficaram abertas até meia-noite na Bahia. Olha, não precisa nem de muita coisa. Ó, 100% das urnas apuradas às... Olha o horário aqui. 21h48. Então as urnas acabaram de ser apuradas na Bahia. 100% das urnas apuradas às 9h48 da noite. Então como é que as urnas ficaram abertas para a pessoa votar até meia-noite se antes das 10 da noite já estava 100% apurado? O Bolsonaro mentiu aí para falar que teve fraude na eleição e que as pessoas estavam votando durante a apuração. O que, aliás, é proibido. Não pode alguém votar enquanto a apuração já começou. Inclusive, em 2014, que o Bolsonaro também alega fraude, já falou 1000 vezes que teve fraude na eleição de 2014, a gente só ficou sabendo da apuração às 8 da noite. Por quê? Porque o Acre, por conta do horário de verão, o Acre estava 2 horas de diferença para o resto do Brasil e não se podia divulgar o resultado da apuração nos outros estados todos até que a última sessão fechasse no Acre. E a última sessão fechou no Acre exatamente 8 da noite. É só 8 da noite que a gente ficou sabendo aí da apuração, que foi até bom, porque ali a Dilma começou atrás e só foi virar segundo a apuração aí, 7h55 da noite. Quer dizer, ia ser um dramalhão. Muita gente ia ter problema cardíaco lá naquela eleição. Pois bem, o Bolsonaro cometeu crime. Eu fui ao Twitter novamente falar para os plantonistas marcarem o Alexandre de Moraes. Por que, Thiago, você vai ao Twitter mandar marcar o Alexandre de Moraes? Tivemos aí provas. Engraçado, eles sentaram aí melindrar o Alexandre e acabaram dando provas de uma coisa excelente que a gente faz aqui. A gente, eu e vocês aí. Que é, o Alexandre de Moraes realmente ficava no Twitter e realmente, quando eu falava marquem o Alexandre de Moraes, chegava nele. Porque o Glenn Greenwald vazou conversas que a polícia do Tarcísio pegou de um assessor ali do Tribunal Superior Eleitoral, e nessas conversas ele estava conversando ali com outro assessor do Alexandre de Moraes e reclamando que o Alexandre de Moraes fica colocando mais coisa aqui, pedindo pra gente adicionar mais coisa aqui no relatório e tal, porque o Alexandre de Moraes era criticado pela imprensa, Globo, Folha, O Globo, Folha de São Paulo, Estadão, criticava dizendo que o Alexandre tinha algumas decisões que não eram bem embasadas. Aí o Alexandre ia lá e falava, ó, põe isso, esse post e esse no relatório. Eles falavam, pô, já tá mais do que bem embasado, já tem prova aqui pra prender todo mundo, ele quer colocar mais prova ainda. Teve até áudio, cheguei a mostrar aqui no Plantão Brasil, mas enfim, a Folha de São Paulo ficou mostrando aí, morreu, né? Aquele balão vazio cheio de nada, estavam prometendo que eram 6 gigas de arquivos, olha, vaza-jato do Alexandre. Teve quatro matérias do Glenn Greenwald e depois acabou. Porque era um bando de matéria idiota, imbecil, não tinha nada daquilo. Pois bem, mandei aqui, os plantonistas marcaram o Alexandre de Moraes e o Léo Bastos, falei com ele para ele marcar a Procuradoria-Geral da República para acionar a Polícia Federal para prisão do Bolsonaro. Olha, tem que ser preso. Ele continua livre, leve e solto e cometendo crime. Aí, também,
nesse evento, tem uma foto aqui que é providencial. Vamos lá, vou te mostrar aqui. Essa foto aqui é do Bolsonaro apertando a mão do Nunes. Aí você vê a carinha de bunda do Bolsonaro. Inclusive, quando o Nunes fala que não acompanha a eleição, o Bolsonaro fica pé da vida. Fica assim, te mordendo assim, pé da vida. E aí tá aqui ele apertando a mão sem olhar. Lembrou quando ele apertou a mão do Abraham Weintraub. Ele abraçou assim, não gostou de abraçar, não. Tá. E aí tem essa foto aqui. Bolsonaro, Nunes e Michel Temer. Aliás, o eleitor do Marçal que vê essa foto muda pro Boulos na hora, viu? Quem indicou Alexandre de Moraes para ser seu ministro da Justiça? Michel Temer. Quem indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal? Michel Temer. Quem é um dos aliados do Gilmar Mendes, que foi, junto do Alexandre de Moraes, quem falou pro Lula, olha, coloca o Gonê, que o Gonê vai para cima do Bolsonaro. Quem? Michel Temer. Michel Temer tinha encontros secretos com o Gilmar Mendes e às vezes eles viajavam juntos no avião presidencial. Pois bem, no Palácio do Jaburu. Michel Temer não queria ficar no Palácio do Alvorada porque ele disse que tinha assombração lá. O cara é vampiro e tem medo de assombração. Parece um Halloween já. O Palácio do Alvorada com o Temer. Tem vampiro, tem fantasma, tem tudo. Só faltava decoração. Aí, pois bem, o Alexandre de Moraes vota em São Paulo. Quem você acha que o Alexandre de Moraes vai votar nesse domingo? Você acha que ele vai votar 50? Ou ele vai votar no candidato do Michel Temer? Em quem você acha que ele vai votar? Pois bem, eu faço uma aposta. O Alexandre de Moraes vai votar no Ricardo Nunes. Quem você acha que o Gonê, não sei se o Gonê vota em São Paulo. Se ele votasse em São Paulo, quem você acha que o Paulo Gonê vai votar? Você acha que ele vai votar 50 no Boulos? Ou você acha que ele vai votar no Ricardo Nunes? Gilmar Mendes, também o Gilmar Mendes, que eu saiba, não vota em São Paulo. Mas se ele votasse, ele ia votar no candidato do Michel Temer? Ou ele ia votar no Boulos? Pergunta fácil, né? Mas muito fácil. Nos três aí, nos três. Pois bem, tudo indica que a não denúncia do Bolsonaro pelo Procurador-Geral da República e a não prisão do Bolsonaro em período eleitoral não era para que, eu falei aqui várias vezes, esse argumento é um argumento burro, de falar que, se denunciar o Bolsonaro agora antes da eleição, aí os bolsonaristas vão se fazer de vítima e isso vai melhorar para os candidatos bolsonaristas, porque isso vai conturbar o período eleitoral. Fala, peraí, como é que você mostrar todas as provas contra um criminoso faz com que o pessoal que é apoiado por esse criminoso tenha um resultado eleitoral melhor? Não. Isso ia melindrar o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes ia ter um problemão, porque ele é apoiado pelo Bolsonaro. E aí imagine o Bolsonaro sendo preso no período eleitoral, o que ia acontecer com a campanha do Ricardo Nunes? Imagine a Procuradoria-Geral da República mostrando todas as provas contra Bolsonaro. O que aconteceria com a campanha de Ricardo Nunes? Que, não tenho dúvidas, vai ter o voto aí de todo esse pessoal que está envolvido na prisão do Bolsonaro. Depois, é até bom para eles que o Bolsonaro seja preso. Até bom, porque o Bolsonaro, nesse encontro que ele teve com o Nunes, foi o encontro do Nunes, Bolsonaro, Michel Temer, Tarcísio, que quer o lugar do Bolsonaro em 2026, e o Bolsonaro já começou a falar que não vai dar. Falou que não vai dar o lugar para o Tarcísio mais. Primeiro ele tinha dito que sim, agora falou que não e não. Temer, que aí estava tentando fazer a paz igual ao Bolsonaro e não conseguiu. E aí tem esses três aí que estão envolvidos na prisão do Bolsonaro. Alexandre, Gilmar, o Gonê, enfim, ministros aí do STF e o Procurador-Geral da República. Aí o que acontece? Se o Bolsonaro é preso logo depois, nesse encontro o Bolsonaro falou que ele vai cobrar do Nunes a fatura desse apoio que ele tá dando. E olha que é um apoio bem mal dado, tá? O Bolsonaro não foi aos eventos do Nunes, o próprio Nunes tentou esconder o Bolsonaro e a campanha do Boulos ajudou o Nunes a esconder o Bolsonaro, a não fazer a ligação entre os dois. Porque o Nunes sabia que a rejeição dele ia aumentar muito e a aprovação dele ia diminuir. Ele tem 45% de aprovação hoje, que é exatamente o que qualquer candidato precisa para se reeleger. Exceto se e muitos estudos mostram isso no Brasil, tanto para prefeito, como para governador, como para presidente. 45% é para alguém se reeleger ali na rabeira. A Dilma tinha 45% de aprovação em 2014, para você ter ideia. O Bolsonaro tinha 39%, veja, na rabeira ele não se reelegeu, ficou ali na pouco. 42% é o mínimo, o que diz aí ser o mínimo. Pois bem, tem exceção? Tudo tem exceção, tá? Nossa, a regra é essa. Não, tem exceção. Se tem regra, porque há exceções. Então, o que acontece? Agora, o Bolsonaro sendo preso, ele não vai conseguir cobrar do Nunes. Ele falou que vai começar a interferir no governo do Nunes,
falou um monte, ele pegou o microfone, ele ficou bravo, não gostou do evento que foi feito com o Nunes. Foi feito um evento numa churrascaria que não tem licença para ser churrascaria. É um lugar que tem alvará de doceria, mas opera como churrascaria, e que tem alvará para receber 100 pessoas lá. E tinham 400 no evento. Aí era o Bolsonaro, o Nunes, o Tarcísio, o Temer, um monte de aspone, ou seja, os assessores lá de aspones, as menes lá do Nunes e do Bolsonaro, e 300 empresários bolsominions. O Bolsonaro ficou bravo que ele queria uma coisa mais ampla, com mais de 1.000 pessoas, com evangélicos, tudo mais, e não teve. O Nunes não queria mostrar o Bolsonaro para quem é eleitor, só para quem já está 100% convertido ao bolsonarismo. Então, Bolsonaro foi lá, falou que vai cobrar a fatura do Nunes, falou que vai para cima dele aí quando ele assumir, falou que, olha, em 2026 eu quero seu apoio, viu, Nunes? Em 2026 você vai apoiar a mim, do lado do Tarcísio, que quer ser o candidato em 2026, o Bolsonaro vai lá e fala, você vai ter que me apoiar. Fica aquele constrangimento, né? O Tarcísio é outro que também tem contato aí com o Alexandre de Moraes, mas, segundo matérias aí no O Globo, a fonte deve ser o próprio Tarcísio. Faz um mês que o Alexandre de Moraes não atende mais telefonemas do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio tenta falar com ele e o Alexandre não atende mais. Isso foi desde que o Tarcísio tentou aí interferir numa decisão do Alexandre do Elon Musk, quando foi suspenso o Twitter. Isso foi no dia 1º de agosto. Então, desde 1º de agosto, 31 de agosto, não lembro mais, o tempo vai passando, mas enfim, desde o começo de agosto, desde o dia daquela decisão, o Alexandre de Moraes não fala mais com o Tarcísio falou com o Alexandre de Moraes e tentou ali intermediar para o X voltar ao ar. O Alexandre ficou bravo, falou, olha, nem fale mais comigo sobre isso, e depois não atendeu nunca mais ligações do Tarcísio. Parece que o Alexandre percebeu, pois esse cara só quer contato com você para ficar te usando, e para ficar subindo de escada em você e usando para os seus aliados. Pois bem, veremos agora o que vai acontecer depois da eleição, mas a minha intuição diz, Bolsonaro não foi preso, não foi denunciado, não é porque isso ia tumultuar o período eleitoral e ajudar candidato bolsonarista. Não, isso é porque ia melindrar o principal candidato que toda a direita MDB, que é exatamente a direita ligada ao Gonê, ao Alexandre de Moraes e ao Gilmar Mendes, tá apostando. Não tem nenhum outro candidato no Brasil que eles estão apostando tanto quanto no Nunes, que inclusive é do MDB, que é o partido do Temer. Veja só como são as coisas. Isso é o que diz a minha intuição. Tiago, é realmente isso? Tá provado e comprovado? Não. Liga os pontos. Você tem que ligar os pontinhos. Muitas vezes a gente só vê a matéria na mídia e engole o que a imprensa fala. Nesse caso, não. E agora, vamos aí acionar a Polícia Federal contra o Bolsonaro, que cometeu crime, né? Ele já é reincidente. E já tinham falado, se ele cometesse crime de novo, ia pra jaula. Cometeu. Agora, não tem mais o que falar. Segunda-feira pode enjaular, viu? Segunda-feira. Se não for antes, tá em flagrante, viu? 48 horas ainda é flagrante. Peça sua inscrição no canal. Falou!